Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte, eu sou especialista em desenvolvimento de aplicativos e nesse vídeo eu vou te ensinar do absoluto zero a criar um botão com fundo degradê, com fundo gradiente, aqui no Jetpack Compose. E no final eu vou passar uma dica bônus, então fica até o final do vídeo, hein? Então bora começar mais o vídeo? Então bora lá! Vamos lá pessoal, começando mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou te ensinar a criar um botão com fundo degradê, com fundo gradiente. Você vai abrir o seu Android Studio e a gente vai criar um novo projeto para poder fazer essa demonstração. Então você vai acessar o seu Android Studio, você vai clicar no botão New Project e a gente vai criar um novo projeto. Então eu vou criar um novo projeto aqui, nesse caso eu vou estar utilizando o template Empty Compose Activity, que nesse caso é uma atividade vazia para o Jetpack Compose. Vamos selecionar essa atividade aqui, vamos clicar em Next e aqui eu vou colocar o nome do meu aplicativo. Eu vou colocar aqui como Gradiente Button, nesse caso botão gradiente, né? E aqui no Package Name eu vou manter com o .stackmobile.gradientebutton. Eu vou salvar o meu projeto dentro da pasta Android Studio Projects e a API mínima que a gente vai estar utilizando é a API 21 Android 5.0 Lollipop. Vou clicar em Finish e vou aguardar o projeto ser criado. O meu projeto acabou de ser criado. Vamos vir aqui na mainActivity.kt, a primeira atividade criada no Jetpack Compose. A gente tem alguns códigos por padrão. A gente tem aqui esse surface, essa função composable de Gradient, né, que vai exibir esse texto, e a gente tem o nosso preview. Nesse caso eu vou excluir esse preview aqui, podemos deletar. Vamos deletar essa função composable. Vamos deletar também esse surface, esse componente de superfície. Então vamos selecionar tudo isso daqui e vamos deletar. Agora a gente vai começar a criar o nosso botão. Então eu não vou criar o botão diretamente aqui na nossa main activity. Eu poderia fazer isso, mas nesse caso eu vou criar o nosso componente, o nosso botão, em um arquivo separado, porque aí eu consigo utilizar ele em outras telas da minha aplicação. Eu crio ele uma única vez e eu consigo reaproveitar boa parte desse código em diferentes telas. Então eu não preciso ficar criando toda hora o mesmo botão em cada tela que eu vou trabalhar. Então eu vou vir aqui na pasta Java, dentro do package principal, eu vou criar aqui com o botão direito do mouse, vou clicar aqui em cima, New, eu vou criar um novo pacote que eu vou chamar de Components. Aqui eu posso criar o meu botão, minha caixa de texto, posso criar qualquer componente aqui dentro. Dentro do package Components, eu vou clicar com o botão direito do mouse, New, e eu vou criar aqui um arquivo Kotlin, file, que eu vou chamar de Gradiente Button. Vou pressionar o Enter. Já temos aqui um arquivo Kotlin Gradiente Button referente ao nosso botão. E aqui eu vou começar a criar o meu botão. Bom, vamos lá. Eu vou criar aqui uma função composable. Então eu vou definir aqui composable. Eu vou criar aqui uma função composable que eu vou chamar de Gradiente Button, que é o nosso botão degradê. E aqui na parte de baixo eu vou criar o preview para o nosso botão, para a gente conseguir ver em tempo real o que a gente está fazendo. Então aqui eu vou criar mais uma função composable e a gente vai colocar aqui a anotação preview, porque vai ser o preview desse composable aqui. Eu vou criar essa função como privada mesmo. Eu vou chamar de Gradiente Button Preview. E aqui dentro eu vou passar a minha função Composable Gradiente Button, que é o nosso botão que a gente vai começar a criar agora. Eu vou pressionar o Enter aqui, eu vou passar algumas propriedades para a nossa função e aqui eu vou definir o meu componente Button, que é o nosso botão. Então aqui eu vou definir um button. Esse primeiro aqui, essa primeira função composable, que é um botão. Eu vou pressionar o Enter aqui, vou organizar um pouco mais esse código. Eu posso excluir essa anotação aqui. Vou pressionar o Enter. Automaticamente ele já tem o on-click dele. E aqui a gente vai começar a trabalhar nesse botão. O primeiro passo é definir as principais propriedades desse botão
antes de começar a definir o fundo degradê. Colocando o mouse em cima da função Composable, a gente consegue ver todas as propriedades desse botão. O OnClick, o Modifier para definir largura, altura, cor de fundo, se ele está ativado ou não, né? Enable, ele retorna booleano. Interações, Elevation, que é sombras, Shape, para você definir bordas arredondadas, Border, para trabalhar na borda, Colors, para trabalhar nas cores do botão e assim por diante. E cada propriedade dessa tem um retorno diferente. Bom, então nesse caso, eu quero, por exemplo, o OnClick. Então eu preciso passar o OnClick para a propriedade da minha função principal, que é o Gradient Button. O OnClick, se eu colocar o mouse aqui, ó, a propriedade OnClick herda de uma função aqui, ó, que não tem retorno. Então eu posso definir aqui, ó, a propriedade OnClick, dois pontos, e aqui eu vou colocar aqui uma função, né, que não tem retorno, então eu vou passar aqui, ó, unit, e aí eu posso tirar esse OnClick que vem por padrão e passar o OnClick que a gente criou na propriedade da função. Então eu posso passar aqui, ó, o OnClick que a gente acabou de definir aqui. Se a gente colocar o mouse aqui em cima do botão, a gente vai ter uma propriedade chamada de Modifier. Com o Modifier eu consigo trabalhar na largura, na altura, definir uma cor de fundo, eu consigo fazer diversas configurações. E eu quero definir uma largura padrão para esse botão. E também eu quero definir um padding padrão para todos esses botões. Então eu preciso do Modifier. Então eu não vou passar aqui para a propriedade da função, porque nesse caso eu não vou passar de forma individual para cada botão. Eu quero definir de uma forma padrão. Então eu vou definir aqui no próprio botão mesmo. Então eu vou definir a propriedade Modifier. Ela espera um modifier do Compose, tá? Compose UI é o primeiro aqui, ó. Ponto. E aqui eu vou definir Fill Max Width, ou seja, esse botão ele vai pegar toda a largura da tela. Fill Max Width. Eu vou definir também um padding. Eu vou definir ali uma margem para o botão, uma margem no topo, na esquerda e na direita e na parte de baixo, de 20 dp. Eu vou colocar 20 dp. Eu preciso importar esse dp, essa unidade de medida aqui. Eu vou pressionar Alt e Enter e já vai aparecer essa lâmpada vermelha. Eu vou clicar em Import. Eu vou vir aqui no Preview e agora eu vou começar a visualizar esse botão. Então aqui no Gradient Button, ele pede o OnClick. Então eu preciso passar a propriedade aqui, ó, OnClick. E o OnClick a gente não vai definir, eu vou abrir e fechar chaves. Beleza. Eu vou executar, você precisa ter um emulador criado aqui no Android Studio, senão você não consegue executar aqui no Preview. Então cria aí um emulador, eu estou utilizando aqui o Pixel 4, e eu vou executar aqui no Preview para a gente poder ver em tempo real. Então eu vou vir aqui, vou executar o Gradient Button Preview, vou executar só esse arquivo aqui, e a gente vai acessar o Split. Automaticamente ele já abriu meu emulador, então você precisa ter um emulador criado. E já vai aparecer aqui, ó, Gradient Button, o nosso botão. Ele vem com essa cor por padrão, esse roxo mais escuro. E a gente definiu que esse botão vai pegar toda a largura da tela e ele vai ter uma margem geral, né, de 20 dp. 20 no topo, na esquerda, na direita e na parte de baixo. Outra coisa que eu quero definir um texto para esse botão. Por exemplo, botão de login, de cadastrar. Então eu vou definir aqui, ó, dentro do botão, dentro das chaves do botão, um componente de texto, para definir o texto desse botão. Então aqui eu vou passar uma outra função Composable, que nesse caso é o text, e esse texto vai vir através da propriedade desse método. Então eu vou criar aqui a propriedade text, e o texto é uma string, então ele vai retornar aqui uma string. E eu vou passar esse text através de propriedade. A gente vai passar o texto do botão pela nossa atividade mesmo, ou por qualquer outra tela da nossa aplicação. Esse texto eu vou colocar aqui mais algumas propriedades. Eu vou definir aqui, por exemplo, uma font size, o tamanho da fonte desse texto. Eu vou colocar aqui, ó, 18 SP. Eu vou segurar aqui, ó, Alt Enter para ele importar o SP. Então ele vai importar aqui o SP. E eu vou definir também a cor para esse texto. O texto do botão vai ser sempre branco. Então eu vou colocar aqui, ó, Colors, propriedade Color, e eu vou passar a cor branca. Então eu vou passar aqui, ó, color.white. E esse texto ele vai ser negrito. Então eu vou passar aqui, ó, font weight, a propriedade font weight. Se eu colocar o mouse aqui, ó, ele espera um font weight. Então eu vou passar aqui, ó, font weight. E aí eu vou passar font weight.bold, que nesse caso seria o negrito. Aí aqui, ó, no preview, eu já tenho o OnClick.
E agora eu tenho a propriedade text, que é o texto do botão. Então aqui no preview, ó, ele espera o texto. Então eu posso colocar uma vírgula aqui, vou colocar aqui, ó, a propriedade text, vou abrir aspas duplas e aqui eu vou passar um texto para me fazer o teste. Ó. Vou colocar aqui, ó, cadastro. Automaticamente já vai aparecer aqui, ó, um texto cadastro. Então vai ficar dessa forma aqui. O nosso botão ele acabou de ser criado, só que esse botão ele tem um fundo padrão. Eu quero agora definir o fundo degradê. É isso que a gente vai fazer agora. O primeiro passo, a gente precisa tirar essa cor por padrão. Todo botão criado no Jetpack Compose, ele vem com uma cor padrão. Só que a gente precisa retirar essa cor para depois definir um fundo degradê. Como é que eu retiro essa cor aqui? Eu preciso deixar o fundo transparente. Então, para retirar esse fundo, eu posso fazer o seguinte. Tem uma propriedade aqui no botão chamada de Colors, para me definir a cor do botão. Uma cor sólida mesmo. Preto, laranja, branco e assim por diante. Então, depois aqui do Modifier, eu vou dar uma vírgula aqui e eu vou passar a propriedade Colors. Então, eu vou passar aqui, ó, button defaults.button colors. Vou pressionar o Enter. Aqui em Button Colors, a gente vai ter a propriedade Background Color para definir a cor do botão. Então, eu vou definir a propriedade Background Color e agora eu vou definir uma cor transparente. Ou seja, esse botão ele não vai ter uma cor. Para definir a cor transparente, eu vou colocar color.transparente. E automaticamente, esse botão vai ficar com fundo transparente. Você vai ver aqui, ó, ele vai atualizar. Ó, o fundo ficou transparente. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar o meu degradê. Para criar o degradê, a gente não vai criar aqui no Background Color, porque aqui eu precisei definir a cor transparente. Eu vou fazer isso aqui no Modifier. Aqui no Modifier, eu também tenho um background. Eu tenho uma função background aqui no Modifier. Então, eu vou vir aqui no Modifier. Ó, o fechamento é aqui. Ó. Eu vou pressionar o Enter aqui, vou dar o ponto e aqui eu vou definir background, essa função aqui, ó, background. Essa função background, ela espera ou um color, uma cor sólida, ou um brush. Esse brush aqui, eu consigo definir uma lista de cores, que nesse caso é o que a gente quer fazer. A gente quer definir um fundo gradiente, um fundo degradê, onde vai ter mais de uma cor. O fundo degradê é considerado quando você tem duas cores no mínimo, de 2 a 3 cores. Então eu vou pressionar o Enter aqui e aqui dentro eu vou definir um brush. Então eu vou definir aqui, ó, brush, que vem do Compose UI Graphics, ponto. E aqui eu vou ter vários métodos, ó, horizontal gradiente, linear gradiente, radial gradiente. São vários tipos de fundos degradês que você pode definir no seu botão, no seu componente. Se eu definir, por exemplo, horizontal gradiente, as cores vão ficar um do lado do outro, na horizontal. Se eu definir, por exemplo, linear, ele vai ficar de uma forma diferente. Se eu colocar radial, vai ficar de outra forma. Se eu colocar vertical gradiente, as cores vão ficar um embaixo do outro. Então você pode testar qualquer um desses métodos aqui. Nesse caso, eu vou trabalhar com horizontal gradiente, mas você pode escolher qualquer um deles. Agora eu preciso passar uma lista de cores. Então eu vou definir aqui colors. Ó, pode ver que ele já espera uma lista de cores. Vou passar a propriedade colors e eu vou passar uma função chamada list_of do Kotlin, uma coleção. E agora eu vou passar a minha lista de cores. Então eu vou definir aqui o meu primeiro degradê. Eu deixei marcado aqui algumas cores, que é, por exemplo, light blue, purple e light red. Eu vou definir esse degradê aqui, ó, com essas 3 cores. Então eu vou acessar aqui o projeto. Eu vou vir aqui, ó, em UI_theme, no arquivo aqui de color do Jetpack, vou dar 2 cliques e aqui eu vou criar essas 3 cores. Então eu vou criar aqui uma variável, onde eu vou chamar aqui, ó, de light blue, que nesse caso seria o meu azul claro, light blue, recebe color, o color é esse daqui, ó, UI Graphic, é esse color aqui. Vou abrir e fechar parênteses e sempre eu vou definir aqui, ó, o 0, o X e 2F, sempre. E aí eu vou colocar o meu código hexadecimal. Então o código hexadecimal é esse código aqui, ó. Tá? Só que aí eu não vou colocar esse jogo da velha, eu só vou colocar esse código aqui. Então eu vou dar um Ctrl C, vou dar um Ctrl V aqui na frente e eu vou ter a cor azul, tá vendo? Sempre tem que ter esses 2 Fs e esse 0x aqui na frente. Aqui no Jetpack Compose é assim, pelo menos nesse arquivo de cores. E agora eu vou definir as próximas cores. O próximo é o purple. Então, eu vou definir aqui, ó, o próximo vai ser o purple.
e eu vou passar esse hexadecimal aqui, ó. Então eu vou tirar e vou colar aqui, ó. E o próximo vai ser o light red. Eu vou copiar esse hexadecimal e eu vou passar para cá. Light blue, purple, light red. Vou vir aqui no gradiente button, no nosso arquivo, e eu vou passar as cores. Então eu vou passar primeiro o light blue, então eu posso passar diretamente aqui, ó, a minha cor light blue, que eu acabei de criar aqui no meu arquivo de cores. Vou dar uma vírgula aqui, né, porque é uma lista. Eu vou passar agora o purple e eu vou passar o light red. Light red. Então dessa forma, eu acabei de criar um fundo degradê com 3 cores. Pode ser com 2? Pode. Mas no máximo aqui que você vai colocar é 3. Beleza. Então o nosso botão ele já está com fundo degradê. Se a gente executar aqui, ó, deixa eu atualizar, a gente consegue ver o nosso botão com fundo degradê, ó, azul, roxo e vermelho. Só que repare que tem uma sombra dentro do botão. Esses botões eles vêm com uma sombra. Então eu preciso retirar essa sombra, senão vai ficar deselegante, ó. Como é que eu tiro essa sombra? Eu vou vir aqui, ó, no botão. O botão tem uma propriedade chamada de elevation. Tá vendo aqui, ó, elevation? Então eu vou definir aqui, ó, o elevation. Ó, tem uma vírgula aqui embaixo do colors. Então eu vou definir uma vírgula e vou definir a propriedade elevation. O elevation, ele já herda de um button elevation. Então nesse caso eu vou definir button defaults.elevation. Vou pressionar o Enter aqui e aqui no Elevation a gente tem várias sombras que a gente pode definir no botão. Por padrão, ele já vem com uma quantidade de sombra. Por exemplo, ó, a gente vai ter aqui a propriedade Default Elevation, ou seja, é a sombra que vem por padrão no botão. Então existe uma quantidade de sombra que vem por padrão. Eu posso zerar essa sombra. É isso que eu vou fazer. Ó, por exemplo, tem uma sombra também, ó, quando eu pressiono o botão Pressed Elevation. Disable Elevation, Hover Elevation, quando eu passo o mouse por cima, tem um hover, né? Tem uma sombra. Então eu posso zerar essas sombras. Nesse caso eu vou zerar a sombra padrão, que é o Default Elevation. Eu vou vir aqui, ó, Default Elevation, e eu vou colocar 0 dps. Ou seja, eu vou zerar a sombra padrão. Ó, zerou, tá vendo? Ó? A sombra padrão foi zerada. E aí você pode zerar todas as sombras se você quiser, ou não. Eu vou zerar também essa sombra aqui, ó, Pressed Elevation. Então eu vou definir aqui, ó, Pressed Elevation 0 dps e eu vou definir também o Hovered Elevation, vou colocar como 0 dps. Agora já não tem mais a sombra. Outra coisa que eu quero fazer, eu quero definir um arredondamento nesse botão. Esse botão está quadrado por padrão. Para definir esse arredondamento, eu preciso definir um shape. Eu posso vir aqui no projeto, por padrão, tem um arquivo chamado de shape aqui, ó. Você pode utilizar esse shape, small, medium, large, já tem as medidas aqui, ou você pode criar um shape para cada componente. Ah, eu vou definir um shape para o botão, um shape para o tal componente. Então, nesse caso, eu vou criar um shape específico para o botão. Então, eu vou chamar aqui, ó, de shape button. Vai receber shapes, que nesse caso é do Compose Material. Eu vou abrir e fechar parênteses e aqui no Shapes ele vai ter 3 medidas, Small, Medium e Large, né? Então aqui eu posso definir várias medidas aqui. Então eu vou definir o Small, ele espera um Rounded Corner Shape. Então, por exemplo, se eu quiser definir pouca margem ali, né, pouco arredondamento para o botão, eu posso colocar o mínimo aqui, sei lá, 5 dps. 5 dps. Eu vou definir também aqui, ó, colocando uma vírgula, o medium. Então, medium, espera também, né, um rounded corner shape. No medium, eu vou colocar 10 dps. E no large, vou colocar aqui, ó, large, rounded corner shape, eu vou colocar 30. Então, 30 vai ser o máximo. E aí eu posso utilizar no meu botão. Posso vir aqui no Gradiente Button. Agora eu vou definir o shape. Onde é que eu defino esse shape? Bom, o shape você vai definir aqui no Modifier. Não pode ser aqui fora não, tá? Então a gente vai vir aqui, ó, no Modifier. O Modifier fecha aqui, ó. Fecha aqui. Então eu vou definir aqui, ó, embaixo do background. Vou colocar uma vírgula aqui. Vou definir um shape. E agora eu vou passar o shape que eu criei. Shape Button.
Eu vou colocar shapebutton.medium. Vou colocar aqui, ó, 10 dps, 15 dps, 15 dps de arredondamento em cada canto do botão. Então vou executar aqui e agora meu botão ele está com os cantos arredondados aqui, ó. Beleza? Nosso botão está criado com o fundo degradê. Agora a gente vai ter que definir aqui na propriedade, né? Vai ter que criar mais 3 propriedades aqui na função do gradiente button referente a essas 3 cores, para a gente poder personalizar esse botão em qualquer lugar. Então eu vou definir aqui, ó, esse light blue ele retorna um color. Então eu vou definir aqui 3 propriedades, que é a cor número 1, que vai herdar de color do Compose UI. Eu vou definir a cor 2, né? Color 2, color. E a cor 3. Então, color 3. Vou passar aqui color. E agora eu preciso passar essas propriedades aqui para a minha lista. Então, agora eu vou definir color 1, color 2 e color 3. Tranquilo. A nossa função foi criada. Agora a gente pode acessar. Podemos finalizar esse preview aqui, não precisamos mais. Vamos acessar a Main Activity. E agora a gente vai colocar aqui uma coluna. Vou colocar uma coluna aqui. Dentro da coluna eu vou passar o nosso botão que a gente criou, que é o nosso gradiente button. Então eu vou colocar aqui, ó, gradiente button. E ele já espera o clique, né, o on-click, o texto do botão e as 3 cores do degradê. Então aqui eu vou pressionar o Enter. E aqui eu vou passar o texto do botão. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, botão de cadastrar. A cor 1 vai ser light blue. A cor 2 vai ser o purple. E a cor 3 vai ser o light red. Esse daqui é o nosso botão. Se eu executar, eu vou acessar aqui, ó, aplicativo, vou executar no emulador, no Pixel 4. Vou executar agora no emulador, ó. A gente vai ter um botão degradê. Tá aí, pessoal, ó, nosso botão com fundo degradê, ó, já foi criado com sucesso. E agora eu vou te passar a dica bônus. Você vai acessar esse site aqui, ó, uigradients.com. Esse daqui é um site onde você consegue encontrar várias cores com hexadecimal referente a degradê. Então aqui você consegue encontrar diversos degradês prontos, muito elegantes, que você pode utilizar nos seus componentes, nos seus projetos aí. Então aqui já tem vários degradês, ó. Eu vou deixar na descrição do vídeo esse site para você acessar. Então, por exemplo, ó, vamos supor que você queira definir esse degradê aqui, ó. Ó, esse daqui. Eu posso clicar aqui em cima e já vai mostrar todas as cores que estão envolvidas nesse degradê, ó. É só você clicar aqui, copia esse hexadecimal e cola no seu código. Então vamos colocar um botão com esse fundo degradê aqui, ó. Eu vou acessar meu projeto, eu vou duplicar esse gradiente button aqui e agora eu vou criar um botão de login, ó, login. Eu vou vir aqui no color, eu vou definir aqui, por exemplo, cor 1. Vou passar aqui, ó, 0xFF, vou colar aqui, aí ele vai vir com o jogo da velha, só tirar o jogo da velha e tá aí, ó. Já vai ter esse tom de amarelo aqui, né? Vou dar um Ctrl D, vou criar a cor número 2. Vou acessar o site, vou clicar aqui, ó. Copiei. Esses 2 Fs tem que ter. Eu tiro aqui e colo. E eu vou ter esse vermelho aqui, ó. Acesso a nossa Main Activity. Nesse caso aqui, né? Tem cor 1, cor 2 e cor 3. Mas não tem problema. Eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso definir a cor 1 aqui, né? A color 1 e color 2, eu coloco aqui, ó, color 2 e color 2. Depois, se eu quiser colocar só 2 cores, eu posso fazer isso também. Então, eu vou executar e a gente vai ter um botão aqui embaixo, né? Um botão de login com um fundo degradê diferente. Olha que legal esse botão. Vou acessar o site e vou pegar outro degradê. Então, aqui tem vários degradês, ó, você pode filtrar. Você pode filtrar por cores, ó. Tem vários degradês muito interessantes aqui no site, ó. Por exemplo, vou pegar um verde aqui, ó. Vou pegar um verde bem interessante. Ó, vou pegar esse daqui, ó. Esse aqui é bem legal. Ó, são 3 cores. Vou copiar essa cor, vou acessar Color,
Vou criar mais 3 cores aqui, né? Sei lá, Color 3, Color 4 e Color 5. Depois tem que organizar, né? Colocar o nome certinho e tal. Mas eu só estou fazendo rápido aqui só para você entender. Ó, verde. Depois, esse amarelo, copiei. Colo aqui. Eu vou ter amarelo. Depois eu vou ter esse vermelho aqui. Vou vir aqui na Main Activity. Posso copiar esse gradiente button. Eu já criei o componente aqui, é só reaproveitar em qualquer tela que eu quiser. E agora eu posso definir aqui, por exemplo, o botão de validar. E aqui vai ter a cor número 3, né? Deixa eu ver. Ó, 3, 4, 5. Então vai ser 3, 4 e 5. E olha que interessante, ó. Eu vou ter um botão com fundo degradê. Você pode fazer isso com praticamente qualquer componente e personalizar o seu aplicativo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like nesse vídeo. E se você quiser aprender muito mais sobre o Jetpack Compose, eu vou deixar o meu treinamento de Jetpack Compose na descrição do vídeo. Nesse treinamento eu vou ensinar o essencial que você precisa saber de Jetpack Compose. Então se você quiser aprender mais sobre o Jetpack Compose, esse novo framework aí do Google, vou deixar o meu treinamento de Jetpack na descrição. Se você quiser aprender mais sobre Jetpack Compose, eu vou deixar aqui na tela, ó, uma playlist. Clica aqui que você vai acessar muito mais conteúdos sobre Jetpack Compose. Espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima!